E o Freitas recebeu um aumento salarial, um prêmio por bonificações de tantas besteiras que esse rapaz faz desde o ano passado. Vamos saber sobre isso e atualizações no mercado da bola do Flusão. No canal do Leandro Dias você encontra informações, opinião e debate. Me ajuda aí com o like nesse vídeo, a inscrição no canal, caso você não seja um inscrito, e também o Hype, é um recurso novo no YouTube, ainda em testes, mas que ajuda pra caramba. Dá essa força aí. Galera, antes da gente falar sobre Juan Freitas e o aumento salarial, eu não estou maluco, não é uma invenção, é um fato. O argentino recebeu um aumento nos seus vencimentos mensais. A gente vai falar sobre isso já já, mas antes, notícia sobre um zagueiro que achávamos que estava perto do Fluminense, mas pode acabar num rival. Informação do Vitor Lessa e de outros jornalistas também, veículos. O Fluminense está interessado e fez contatos para tentar contratar o zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. O clube enxerga potencial no jogador e deve fazer uma investida até o encerramento da janela. A equipe paulista deve pedir pelo menos 3 milhões de dólares pelo jogador, mais ou menos 15 milhões de reais, e aí ele dá o crédito para a informação original do Guilherme Abraão na Itatiaia, então vamos conferir lá. O veículo mineiro diz que o Fluminense observa o zagueiro destaque do Novo Horizontino para reforçar o setor. A Itatiaia apurou que o Fluminense já sabe as condições para levar o atleta e trabalha para fazer uma investida nesta semana. Além de um centroavante, um zagueiro também está nos planos da diretoria. E o GE também trouxe a sua apuração. O GE fala que o Fluminense buscou o Dantas, não houve proposta oficial e ouviu do Novo Horizontino um pedido de 3 milhões de dólares. O Flu procurou o Novo Horizontino para saber as condições e o clube respondeu, e o perfil da negociação se enquadra naquilo que os cariocas esperavam. A tendência é que haja avanço. O GE também dá o crédito para a Rádio Itatiaia, que antecipou a informação. E muita gente que conhece o Dantas já viu jogar desde o ano passado, ele se destaca no Clube Paulista da temporada passada para cá, se animou. Caramba, então a coisa deve sair mesmo. Mas a Aline Nastari trouxe outra informação. E aí muita gente começou a marcar a Aline, mas peraí, o Vitor Lessa falou uma outra coisa, o GE também, o Fluminense está na parada. A informação dela é o seguinte, o Botafogo já havia feito uma proposta oficial e está avançado pelo Dantas. O Botafogo atendeu às exigências e o Fluminense ainda não fez proposta. Os outros veículos também destacaram a mesma coisa. O Fluminense iria avançar nesta semana, mas o Botafogo já está adiantado. Já fez uma proposta que o Novo Horizontino gostou e a tendência nesse momento é que ele atue no alvinegro depois da participação do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. O clube do interior está classificado para as semifinais. Além de Botafogo e Fluminense, Corinthians e Internacional sinalizaram o desejo no defensor, mas o Botafogo foi quem ofertou o valor para o Novo Horizontino. Será mais uma vez que o Fluminense vai perder o jogador para outro clube? Ou vai ter um fracasso na negociação? Esse é bom de bola, tá? É uma boa aposta, um jogador jovem, 21 anos, técnico, rápido, jogador muito interessante. Já não é uma prospecção de mercado, porque todo mundo quer esse atleta e ele já vinha se destacando desde o ano passado. Mas vai perder para o Botafogo, que saiu do Transferban agora. Está vivendo uma crise financeira danada. Mas essa, hein, Mário Bittencourt e Matheus Montenegro? Mas vamos falar do Freitas e do aumento salarial que ele recebeu. Chega a ser piada uma notícia dessa. Parece fake news, mas não é, galera. Vou trazer aqui a informação de quem merece crédito, porque acerta muitas vezes. Trata-se do Wilson Forte. Ele é repórter do site /canal Central Fluminense.
Vamos acompanhar, depois a gente comenta. Freitas atinge meta contratual e recebe aumento no Fluminense. O zagueiro Freitas atingiu uma meta prevista em contrato e garantiu um aumento salarial no Fluminense. Desde que chegou ao clube, o defensor é considerado titular absoluto. Na última semana, o jogador recebeu um aumento salarial após cumprir uma meta estabelecida em contrato. O clube acionou o termo aditivo porque Freitas superou a marca de 80% de participação como titular em um determinado período. Desde sua chegada, o defensor desfalcou a equipe em poucas ocasiões. Ao todo, soma 70 partidas com a camisa do Fluminense, sendo titular em 69 delas. Nas redes sociais, a galera foi loucura. Xingando o presidente, o diretor-geral. Que absurdo! Como é que pode o Freitas jogar tão mal, falhar tantas vezes e ainda ter aumento? Pois é, essa é a primeira reação que nós temos. É de indignação, é de surpresa. Não é possível. Mas vamos tentar entender os detalhes dessa notícia. Logo que eu vi, eu tive a mesma reação de muitos. É de ficar pé da vida mesmo. Não é possível, cara. Esse cara falha pra caramba e ainda tem aumento salarial. Pois é. Mas a gente vai entendendo os movimentos e dando razão àqueles que desconfiam das atitudes dessa gestão. Porque vamos analisar a coisa de forma cronológica. Freitas chega ao Fluminense no início de 2025 por valores que até hoje não se sabem. Na imprensa peruana, afirmaram que o Fluminense pagou na casa de 20 milhões de reais pelo zagueiro, algo nunca confirmado pelos setoristas daqui, da galera que cobre o Fluminense. Ele chega sem muita expectativa, porque não era um destaque no Aliança Lima, ao contrário do Ignácio, esse sim se destacava no Sporting Cristal, era um dos principais zagueiros lá. O Freitas jogava no esquema com 3 defensores, às vezes como esse terceiro zagueiro pela esquerda e também, em algumas ocasiões, como ala. E no Fluminense ele chega para jogar numa linha de 4, como quarto zagueiro, tendo Thiago Silva como seu parceiro. O monstro viveu as voltas com as loucuras do camisa 22, seus erros de posicionamento, suas jogadas estapafúrdias, erros de passe, tudo aquilo que a gente já se habituou de Juan Freitas. E ele joga uma quantidade de partidas muito grande, como acabamos de ver, e sem uma justificativa aparente, porque ele não demonstrava dentro de campo a qualidade necessária para ser o que ele continua sendo, um titular absoluto. O Thiago sofreu, nós muito mais. Entra 2026, o Thiago Silva deixa o Fluminense, acerta com o Porto, o tricolor traz o James e o Freitas continua como titular. Segue errando de forma capital, em lances decisivos. Muitas vezes ele faz partidas boas, mas tem sempre aquele erro que nós esperamos e ele acontece. Quando não é ele necessariamente, o Freitas está lá, na cena do crime. Quando acontece um problema, o camisa 22 comparece. Impressionante. E a gente se pergunta, cara, não é possível. O Luiz Ubeldia adora o Freitas. Ele não pode dar uma oportunidade para o Ignácio, até para o Igor Rabelo, uma contratação absolutamente desnecessária. Para algum garoto da base, o Davi Schwintz, o Loyola, afinal, o presidente Matheus Montenegro, na coletiva, encheu a boca para dizer que não precisavam de zagueiro, porque temos 6, citando os 2 garotos que não fizeram uma partida sequer em 2026. E o Freitas continua titular. Lá no nosso grupo de WhatsApp, de membros aqui do canal, a galera fica louca com o Zubeldia. O Zubeldia adora o Bagre. Era com o Everaldo, agora é com o Freitas. Mas até o Everaldo, em 2026, com o Zubeldia e outros treinadores, deixou o time. Disputou 58 partidas, é verdade, mas chegou a ser barrado pelo Cano, pelo John Kennedy. Houve um revezamento ali entre os atacantes, os centroavantes. O Everaldo jogou mais, é verdade, mas não era um titular absoluto. Muitas vezes saiu do banco. O Freitas não.
Errando jogo sim, outro também, ele se mantinha entre os 11. E a galera lá do grupo, não é possível, o Zubeldia adora um bar. E aí sai essa informação, o Freitas disputando mais de 80% dos jogos com aumento salarial. E o que que isso nos mostra? O que que isso nos causa? Qual a impressão que fica? Será que o Zubeldia gosta mesmo do Freitas? Ou ele precisava fazer esses 80% de jogos como titular para ter um aumento? Quem é que ganha com isso, além do Freitas? Fica aqui a pergunta. E como diz minha avó, perguntar não ofende. No finalzinho de 2025, ficamos sabendo que o Bolonha da Itália apresentou uma oferta de 5 milhões de euros pelo Freitas. E todo mundo soltou fogos. Graças a Deus. E o Fluminense recusou. O Paulo Angione, numa entrevista, chegou a dizer que o Freitas era inegociável. Cara, aí a gente pensa, será que a gente entende de futebol? A gente começa a duvidar da nossa capacidade de leitura de jogo. Será que o Freitas é bom e a gente está pegando muito no pé? Mas é tanta gente criticando, será que a unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues? Só os diretores do Fluminense, o treinador, que veem um Freitas que ninguém mais vê. Até torcedores rivais se assustam, falam como é que o Fluminense tem um jogador desse nível como titular? Aí recusa uma proposta do Bolonha. E nesse ano ele tem um aumento salarial. É muita conveniência, você não acha? O Fluminense recusa uma oferta excelente pelo Freitas, ele continua no clube, segue como titular e recebe o aumento salarial por conta da quantidade de partidas como titular. Isso interessa a quem? Ou a quantas pessoas? Mais uma vez, interrogação. Você que está me assistindo consegue responder de forma prática, objetiva? O benefício do aumento salarial ao Freitas é apenas ao próprio, ou não? Por que você renova o contrato de um jogador irregular? E nós tivemos inúmeros casos de atletas que não rendiam, eram barrados. E o Freitas nunca saía do time, nunca saiu do time. Vocês têm noção de que o Freitas está um ano no Fluminense e nunca foi barrado? E a galera brinca nas redes sociais. Agora já pode barrar, já cumpriu a meta? E a gente espera que isso aconteça. Mas não vai ficar muito esquisito, logo após ele receber um aumento salarial pela quantidade de jogos como titular e ser barrado, como se o objetivo já tivesse sido cumprido, dar ao Freitas o aumento salarial? E por que esse benefício tão grande ao jogador? Que contrato é esse que você coloca uma cláusula de uma quantidade X de jogos e o atleta que falha pra caramba? Isso não é opinião. Peguem aí qualquer vídeo dos piores momentos do Freitas que vocês vão constatar. Não é opinião que o Freitas espalha muito. E quem está lá dentro sabe disso, porque existe um setor de scout. O treinador sabe disso. E por que o Freitas não foi barrado? Foi para cumprir essa meta? Isso foi bom para quem além do jogador? Mais uma vez, fica aqui a pergunta. Eu gostaria de respostas. É genuíno o questionamento. O que mais me impressiona nas coisas que envolvem o Fluminense é a falta de uma investigação da imprensa que cobre o clube. Dos setoristas, das grandes organizações de comunicação. Em qualquer outro lugar, essas situações estranhas, esquisitas, seriam suficientemente importantes para haver uma investigação. No Fluminense acontecem coisas escusas, estranhíssimas, bizarras, surreais. E não é possível que quem vive o dia a dia do clube, repórter, setorista, que não é o meu caso, uma Globo, uma ESPN, que tantas e tantas vezes fez matérias reveladoras, importantíssimas para a sociedade, não tenham interesse em buscar algumas respostas para negociações que acontecem no Fluminense, contratações, saídas. Por que o Fluminense, ao invés de vender jogadores, ele dá ao atleta e fica com um percentual, esperando que outro clube desenvolva? Por que você contrata um zagueiro do futebol peruano que não se destacou e ele é titular, ao contrário do outro que se destacou? Porque o Ignacio, gente, aqui não é uma defesa a ele, na pior das hipóteses, ele é do mesmo nível do Freitas. Esse rapaz
nunca sequer, em qualquer circunstância, ameaçou a posição do Freite. E aí, no finalzinho de fevereiro, a gente descobre que esse zagueiro, que tanto no estilo sono, teve aumento salarial. Você não acha estranho, não? As respostas quem podem dar são aqueles que fizeram o contrato do Freite, que possibilitaram ele ficar esse tempo todo como titular e ter um aumento salarial inexplicável. Antes de sair, eu peço para que você deixe o like aqui no vídeo e a inscrição no canal, tá bom? Um abraço, galera! Até a próxima! Saudações tricolores!